Glórias a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos para a glória de Deus. Amém. Quem já localizou a palavra de Deus, em Marcos, capítulo de número 8, se coloque sobre os teus pés, no nome de Jesus. Quero saudar também você que me acompanha pelas redes sociais, você que há de me ouvir pela alternativa 91.1 FM. Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Eu abençoo cada ouvinte do programa Momento com Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Estou aqui em culto, no lar, na comunidade Fernandes, aonde nós estamos aqui, tomando todos os cuidados devidos, de acordo com a lei da medicina, e para que o nome do Senhor seja glorificado no nome de Jesus. Nós vamos para a mensagem de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Quero que você que esteja com a Bíblia, abra comigo, você que me acompanha, abra comigo também aí a palavra de Deus, Marcos, capítulo de número 8, para a glória do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Quero que você observe essa palavra. Marcos, capítulo 8, versos 1. Glória a Deus, podemos ler? Glória a Deus. Vai falar sobre a segunda multiplicação dos pães. Versos 1 diz assim, olha: naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, o partiu-os, e o deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Aleluia! Aleluia. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lo pusesse diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levaram 7 cestos. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Toma o teu assento no nome de Jesus. Eu quero orar para que Deus possa abrir o entendimento de você que está aqui comigo, você que me acompanha pelas redes sociais, você que me ouve pela alternativa, no nome de Jesus. Eu quero que Deus possa alumiar o teu coração aí agora, com a santa palavra do Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus e meu eterno Pai, Senhor Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus Criador dos céus e da terra. Aqui, Deus, é a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é a verdade absoluta, a verdade que não pode falhar. Por isso, Deus, confirma no coração dessas pessoas, Deus, para que eles possam viver milagres no nome de Jesus. Digo amém, igreja? Amém. Precisamos entender algo da parte de Deus. A Bíblia é a boca de Deus para conosco. E como que nós sabemos que a Bíblia é a boca de Deus? Porque quando apenas nós lemos a mensagem, ainda mais que trata-se de algo sobrenatural, primeiro nós precisamos entender que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. O que é o homem natural? É essa pessoa que nós nascemos. Nós nascemos capacitados para entender o mundo físico apenas.
Nós nascemos com 5 sentidos. Eu creio que aqui todos, ou a grande maioria, sabem quais são esses 5 sentidos. Visão, audição, paladar, olfato, tato. Esses 5 sentidos nós já nascemos com eles. Mas com esses 5 sentidos que nós temos, não nos possibilita para entender, para ver, para tocar o mundo espiritual. Porque é um mundo invisível, mas é real. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. O mundo espiritual, amados, ele é tão real quanto o mundo físico. Nós não vemos o mundo espiritual, não vemos as coisas espirituais com os olhos da carne. Nós conseguimos ver que nós estamos aqui na comunidade Fernandes, conseguimos ver aqui a escuridão, conseguimos ver as paredes, conseguimos ver as pessoas. Mas isso é natural. Mas da mesma forma que você está aqui, nós estamos cercados de pessoas, de animais, também nós estamos cercados de anjos celestiais e também de demônios. Porque a Bíblia disse, a Bíblia que fala, não eu. A Bíblia nos fala lá em Tiago, no livro do Evangelho de Tiago, não me lembro bem aqui o capítulo, mas tenho certeza que o que nos importa é que tenhamos a certeza. Jesus, quando ele debateu com Satanás no deserto, a momento nenhum ele falou aonde estava escrito. O que importa é saber que está escrito. E está escrito assim: o diabo, nosso adversário, ele anda ao redor da terra, bramando como leão, procurando alguém a quem possa tragar. Então ele está ao redor o tempo todo. E como que ele traga as pessoas? Como que ele traga? Pessoas, às vezes, muitas das vezes, pessoas nem sequer acreditam que o diabo existe. Satanás e seus demônios. Porque às vezes esperam ver um bicho de rabo, de chifre, e não é nada disso. Isso é apenas formas que as pessoas dão a ele. Ele está muito além disso. Ele é um ser espiritual inteiramente maligno. A Bíblia diz que ele é destituído da glória de Deus. Mas Deus criou demônios? Deus criou Satanás? Não. A Bíblia nos fala que Deus criou um querubim ungido da guarda. E a Bíblia nos fala que ele rebelou contra Deus. Então Deus destituiu ele da glória. Por isso que se tornou Satanás, que significa inimigo de Deus. Mas vamos entender aqui o que Deus quer falar conosco por intermédio dessa palavra. Porque o inimigo de Deus, o que ele puder fazer para que você não entenda a palavra de Deus, e para que quando você consegue entender a palavra, o que ele puder fazer para que você não aceite, ele faz. Por quê, pastor? Porque uma vez que você entende a palavra de Deus e se entrega a ela, é aí que você vai saber se a palavra é verdadeira ou não. Por quê? Porque o Deus que prometeu, levante as mãos para os céus, ele é fiel para cumprir. Amém. Porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Imagina que algo que nós estamos... Olha a leitura que nós fizemos. Não parece uma loucura? A Bíblia nos fala que era uma grande multidão que há 3 dias estava com Jesus. E Jesus então teve compaixão dessa multidão. Jesus então, para fazer um teste, né, com os discípulos, porque na primeira multiplicação de pães, a Bíblia nos fala que Jesus vira para os seus discípulos e fala com eles assim, como os discípulos questionam Jesus, falam: mestre, libera eles para que eles vão embora, para que eles consigam, que eles vão embora cedo, mestre, para que consigam achar lugar para comprar algo para comer. E Jesus fala com eles assim, fala com os discípulos assim: dê vocês mesmo o de comer a eles. E eles olham e vendo aquela grande multidão e falam: mas como pode, Senhor? Nós só temos aqui, estou falando da primeira multiplicação de pães e peixes. Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Como que pode multiplicar? Como que pode alimentar essa grande multidão? E a Bíblia nos fala que Jesus então manda trazer os pães e os peixes diante dele. E Jesus então ele dá graças e abençoa. E manda os discípulos entregar a multidão. A Bíblia nos fala na primeira multiplicação que toda aquela multidão ali, que eram mais de 4.000 pessoas, eles se alimentaram e ainda sobraram 12 cestos. Pastor, mas o que é isso? Isso é milagre, diga amém. Amém. Isso os olhos físicos nunca vão te mostrar. Os seus ouvidos físicos nunca vão
deixar você entender isso, mas levante as mãos e receba. Quando você crê na palavra de Deus, quando você abre o teu coração, Deus te dá o sexto sentido. Ele te capacita para entender o mundo espiritual. Ele te capacita para ouvir, para ver, para sentir, para crer. Porque ele disse na palavra dele, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a fé nasce dentro de você. E a fé nascendo dentro de você, você vai viver o sobrenatural. Diga amém. Amém. Da mesma forma que Deus está falando, vai acontecer na sua vida. Amém. Tem pessoas que muitas das vezes olham para mim. Sabe por que você não tem vivido a multiplicação de Deus na sua vida? Sabe por que muitas vezes você não tem vivido o milagre de Deus na sua vida? Porque você não tem crido. Você tem sido como Tomé. Sabe quem que é Tomé? Um dos discípulos de Jesus. Quando Jesus, ele já após a sua ressurreição, a Bíblia nos fala que ele se apresenta diante dos discípulos com provas incontestáveis que era ele. Mas Tomé duvida. Jesus então permite que Tomé o toque para que ele pudesse crer. Mas Jesus então vira para ele e fala assim, olha Tomé, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque primeiro você crê, levante as mãos para os céus. Primeiro você crê, depois você vê. Se você crê na palavra de Deus, pode ter certeza. Se prepare para você ver. Eu estou pregando sobre a multiplicação. Amém. Se prepare para você viver milagres. Amém. Na sua vida. Deus vai fazer multiplicações. Amém. Deus vai fazer algo sobrenatural acontecer. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei o que você está passando, o que você tem atravessado nos últimos dias. Mas se você crê, você vai viver os milagres. Você vai viver sinais de Deus para que o nome dele seja glorificado. Amém. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que nessa segunda multiplicação de pães e peixes, haviam 3 dias que a multidão estava seguindo Jesus. E o próprio Jesus ali se compadece e fala, olha, eu me compadeço dessa multidão. Porque já há 3 dias estão comigo e tem pessoas que vieram de longe. Eu fico admirando quando eu ouço palavra como essa, quando eu observo, porque vieram de longe. Isso demonstra que o valor que as pessoas aplicavam no sentido de ouvir a palavra de Deus. Hoje nós podemos ouvir a palavra de Deus pelas rádios, pela TV, podemos ouvir pessoas pregar diretamente, podemos portar uma Bíblia facilmente, mas muitas pessoas não têm dado crédito a isso. Isso, quem não dá valor à palavra de Deus, nunca vão viver sinais de Deus. É por isso que o inimigo de Deus, ele prevalece. Porque o inimigo de Deus, amados, entenda algo, eu sempre digo e volto a dizer. Ele pode ser tudo que não presta. Satanás e seus demônios são lixos, derrotados, miseráveis, desgraçados, anjos destituídos da glória de Deus. Mas essas pragas têm uma qualidade. Pergunte qual, pastor? Qual, pastor? Eles não são bobos. Essa qualidade nós temos que confessar que eles têm. E eu provo para você na Bíblia. A Bíblia diz que ele é sagaz, ele é astuto, ele é prudente. A Bíblia nos fala, quando a Bíblia nos compara, fala assim, olha, sejai-vos simples como uma pomba, mas sejais prudente como a serpente. A serpente é uma figura maligna. A serpente, a Bíblia fala sobre a serpente sinuosa, que é o próprio Satanás. É uma figura maligna, é uma representação. Quando fala a serpente, Deus faz muitas comparações, comparando o Satanás como uma serpente, em muitas passagens da Bíblia. Mas entenda algo aqui. Por que Deus está falando sobre a prudência da serpente? Já observaram que dificilmente ela erra um bote? Já observaram que ela tem uma prudência, ela espera a presa estar no ponto para ela dar o bote e dificilmente erra? Isso é prudência, e Satanás é desse jeito. Ele observa. Então entenda algo, não brinque com a palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus, deixa ela entrar no teu coração e seja sincero. Fala, Senhor, eu quero viver o que a tua palavra está falando. Sabe por quê? Porque aquele que é inimigo de Deus, é inimigo do ser humano, ele não brinca em serviço. A todo tempo ele está ali para dar o bote, para tentar roubar a sua fé, tentar matar a sua fé, tentar esfriar a sua fé, tentar fazer com que você não acredite que Deus pode operar milagres. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E a palavra de Deus nos fala que Jesus, então, pergunta para os seus discípulos, quantos pães tem?
Quantos pães? Vamos ver quantos pães. Jesus então fala aqui, ó. Deixa eu ver o versículo 2. Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam. Aleluia. Os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7 pães. Agora vamos entender algo. 7 pães, amados. Aqui deve ter quantas pessoas em média? Umas 20 pessoas, no máximo, não é isso? 7 pães não daria para alimentar nem essas 20 pessoas que estão aqui. E a Bíblia diz aqui que tinha alguns peixinhos. Nessa passagem aqui, nós podemos ver alguns peixinhos. Em outras palavras, em outra passagem, já falam que eram 5 peixes. 7 pães, e algumas palavras têm 5 pães e 2 peixes. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas isso não vem o caso. Vamos pegar a parte do milagre. Nessa passagem, Deus está falando alguns peixinhos aqui. Nessa passagem, 7 pães e alguns peixes. Então vamos entender, era uma grande multidão. E Jesus pega e faz a multiplicação, opera o milagre ali. E o inimigo, ele luta para que nós não acreditamos que isso aconteceu. Quando se fala, olha, Jesus andou sobre as águas, alguém vai falar com você, isso é mentira. Não é capaz. Isso não existe. Quando fala, alguém foi curado, alguém vai falar com você, é mentira. Por que eu estou falando com você sobre essa palavra? Para que você entenda que a fé, ela é individual, diga amém. Amém. A fé, não adianta você querer fazer com que as pessoas creiam no que você crê, não adianta. Quem tem que crer é você. Deus chamou, foi você. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. A fé ela é tão individual que não adianta nem... Vou dar um grande exemplo. Quem é casado, por exemplo. Às vezes você tem uma fé, a esposa tem outra. Às vezes a esposa tem uma fé, o marido tem outra. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Porque a fé é individual. Não adianta, suponhamos o que Deus está falando, Deus está falando. O que Deus fala comigo é comigo. O que Deus fala com você é com você. Diga amém. Amém. E quando você entenda algo, tem pessoas que, pelo fato de alguém não crer naquilo que eles crerem, eles deixam de crer também. Mas escute, Deus não vai cobrar daquelas pessoas que atrapalharam a sua fé não, tá? Vai cobrar de você. Porque ele não deu a fé, não foi para eles, deu a fé para você. Então você tem que alimentar a sua fé. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Levante as mãos para os céus. Quando você alimenta a sua fé, você vai viver milagres. Amém. Quando você alimenta a sua fé, você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu Glória creio a que eu Deus. estou falando para milhares de pessoas. Amém. Glória a Nós Deus. estamos aqui, ó, gravando esse vídeo, gravando um áudio para falar vai para o mundo, através das redes sociais, pelo YouTube, Facebook. Vai rodar o mundo essa mensagem. Pessoas que estão ouvindo, que estão vivendo na miséria. Creia nessa palavra que Jesus vai fazer a multiplicação na sua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Tem pessoas que viram e dizem assim, olha, Deus não existe. E você pergunta, por que Deus não existe? Eles falam assim, se Deus existisse, por que existe miséria? Se Deus existisse, por que existe sofrimento? Primeiro, eu sempre digo e volto a dizer, o que chama a atenção de Deus não é o seu sofrimento. O que chama a atenção de Deus não é porque você tem uma doença, tem uma enfermidade, não é porque você está passando fome. Isso não vai chamar a atenção de Deus. Mas tem algo poderoso que chama a atenção de Deus. Pergunte o que, pastor? O que, pastor? Levante as mãos bem alto para os céus. É a sua fé. Amém. Amém. Quando você coloca a Glória sua a fé em Deus. ação, pode estar faltando tudo. Glória a Deus Deus. vai fazer nascer provisão. Amém. Até no deserto. Ei, no deserto é o pior lugar que tem para se viver. É um lugar escasso, árido. Mas Deus faz brotar um manancial no deserto. Amém. Sabe por quê? Glória Porque a houve Deus. fé. Pastor, eu estou no deserto. Não tem comida, não tem água, não importa. Mas se tem fé, Deus vai entrar com a provisão. No Amém. nome de Jesus, o nome do Senhor Amém. vai ser glorificado. Não importa. Amém. Olha para Glória a mim. Deus. Olha para mim, você que está em casa aí, ó, me acompanhando. Entenda isso. Não importa credo religioso.
Não importa, não interessa a sua religião para mim. Se você crê, Deus vai operar um milagre na sua vida. Amém. Seja você budista, católico, espírita, bruxo, maçom, não importa, não interessa. Se você crê, é só fazer prova. Deus vai operar um milagre na tua vida. Amém. E o nome de Jesus vai ser Glória a glorificado. Deus. Quem crê, glorifica o nome do Senhor. bem Glória a forte. Deus. Exalta o nome dele. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Jesus, então, ele opera esse milagre, ele faz o milagre da multiplicação. Ele multiplica ali aqueles 7 pães e aquela quantidade de peixes. Jesus alimenta a multidão. Quem está me entendendo, diga glória. Glória a Deus. Sabe o que isso significa? Pergunte o que, pastor? Pergunte bem forte, o que, pastor? O que, pastor? Levante as mãos bem alto para o céu e receba. Porque a palavra de Deus nos diz assim: ei, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então creia. Amém. Ei, creia somente. Não importa, eu não Amém. sei o que Glória você a está Deus. enfrentando. Talvez o seu problema é escassez financeira, é miséria. Não sei o que você está enfrentando. É doença, é enfermidade, é levante do inferno. Não importa. Jesus tem a provisão, ele tem a solução. Porque ele é o Deus das causas. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que numa certa feita, eu já estou finalizando aqui, a Bíblia nos fala que tinha um certo amigo de Jesus chamado Lázaro. E a Bíblia nos fala que Jesus ele é informado que ele estava apenas enfermo. E quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava enfermo, Jesus ainda permanece 3 dias aonde estava. Mas quando ele vai e se desloca rumo à situação de Lázaro, Lázaro já estava morto. E quando Jesus chega naquele destino, as pessoas disseram para Jesus assim, as irmãs de Lázaro disseram para Jesus assim: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então pediu para que o levasse até o túmulo. E alguém falando assim: mas para quê? Para que ir até o túmulo? Já está morto há 4 dias e cheira mal. Jesus insiste e é levado até o túmulo. E pessoas debrochando. Mas levante as mãos para os céus. Pessoas vão debrochar de você, tá? Por causa da sua fé. Porque o que Deus falou contigo não é para que as pessoas lá fora creiam, mas é para que elas vejam. Ei, quando elas verem o milagre de Deus na tua vida, elas vão ter que reconhecer que há um Deus na tua vida, há um Deus na tua história. Glória, glória. E agindo Ele, Glória a ninguém Deus. poderá impedir. Aleluia. Porque é uma porta que Deus abre, Glória ninguém a fecha, Deus. como também uma porta que Deus fecha, ninguém abre. Diga Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus chega até o túmulo de Lázaro, já morto há 4 dias, cheirando mal. Jesus manda remover a pedra. E alguém pensando, mas para que remover a pedra? Só para sentir esse odor terrível aqui, só isso? Será que é só isso? Ele manda remover a pedra. E quando a pedra é removida, Jesus dá uma ordem e diz assim: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu com vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos Aleluia. fala que Jesus então, naquele momento, aquelas pessoas maravilhadas, as pessoas que duvidavam de Jesus começaram a crer nele. Pessoas que duvidam de você, zombaram de você, debrocharam de você, menosprezaram você, agora vão começar a acreditar que há um Deus na sua vida. Amém. Vão começar a acreditar que Glória a verdadeiramente Deus. há um Deus que te chamou, que te escolheu, que te Glória a honrou, que Deus. te capacitou, que te deu Aleluia. vitória sobre o mal. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus então disse assim: eu não te disse que se creres verá a glória de Deus? Diga amém. Amém. Glória a Então Deus. entenda algo, você não precisa ver, é só crer que você vai ver.